Olá, revendedor. Eu sou Ana Azevedo, editora da revista Petros, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o superintendente do IPEM São Paulo, Marcos Heleno Gerson, para a gente conversar um pouquinho sobre esse setor, né, que é tão ativo e está sempre inovando, digamos assim, infelizmente também na parte dos desvios metrológicos, né, Gerson? Bom dia, seja bem-vindo e muito obrigada. Bom dia, Ana. É sempre um prazer estar com vocês e trazendo as novidades do que está acontecendo no mercado, as dificuldades que o IPEM tem enfrentado e que, no fim, a gente busca trazer confiança para o consumidor, né? Do que ele está pagando ali na bomba de combustível é realmente aquilo que ele está recebendo. E começando por aí, por essas novidades, o que que você tem hoje? Como é que está essa situação? Como é que está o trabalho de vocês? O IPEM sempre teve uma participação muito ativa e até vanguardeira dentro da própria rede metrológica no Brasil. Então, o nosso laboratório de metrologia 4.0, em que trabalha essas tecnologias associadas às fraudes das bombas de combustível, sempre fez um papel de catalogar os tipos de fraudes que não param de crescer todos os dias. Então, esse acompanhamento sempre foi um ponto forte. E essa atuação sempre foi muito intensa e gerando muitas autuações, descobrindo muita coisa errada sendo feita. A novidade agora é que a tecnologia antifraude também evoluiu, né? Então, não é só o lado ruim que tem trabalhado com essas tecnologias, não. Então, desde 2 anos atrás, o Inmetro já realmente conseguiu colocar para frente um novo regulamento em que traz a novidade da assinatura digital. E isso traz mais confiança no que está sendo feito no registro dessas bombas e essas novas bombas com novas tecnologias que dificultam muito a fraude começam a chegar no mercado a partir do ano passado, meados do ano passado, e com o tempo essa troca vai ser cada vez mais intensa até que nós tenhamos um parque todos com as novas tecnologias. Essa nova tecnologia, a gente sabe que ainda não são todas as marcas que já conseguiram entrar, né? Montar, mas o pouco que já tem no mercado, vocês já estão conseguindo perceber a eficiência dela? Já é possível avaliar isso? Acredito que sim, né? Ainda são, percentualmente, ainda são muito poucas, né, essas bombas, né? E por não ser obrigatório nesse momento, os postos que estão investindo nessa tecnologia já são justamente aqueles que querem fazer o certo. Então, ainda está numa amostragem dizendo que aqueles que querem demonstrar a boa-fé estão comprando. Então, não temos nenhum registro de fraude nessas novas bombas. O que a gente estimula é que mais postos se antecipem, já façam essa troca, mesmo não sendo obrigado nesse momento, para que tenha esse diferencial competitivo. Comuniquem isso adequadamente, né? Já coloquem lá o aviso que é o nova bomba. Já está começando a surgir alguns termos, bomba 4.0, bomba digital. Então, isso aí o próprio mercado vai comunicando adequadamente. E o consumidor começar a perceber onde tem essa bomba e fazer a sua escolha preferencial por ela. Vocês, inclusive, já receberam esse modelo lá, eu até acompanhei isso lá no próprio IPEM, né? Então, quer dizer, vocês também já estão estudando, já estão virando a bomba do avesso também para coibir possíveis tentativas de fraude, digamos assim, né? Exatamente. Dois fabricantes, os dois primeiros que conseguiram aprovar esse modelo novo, nos doaram o modelo que eles aprovaram, justamente para o IPEM estudar, tentar fazer o papel do hacker aí, vamos ver como é que a gente consegue quebrar essa bomba, tentar fazer uma fraude, mas realmente o que a gente percebe é que ela é muito robusta e muito mais difícil de se colocar uma fraude do que as bombas tradicionais. Você tem falado bastante sobre a questão da indústria 4.0, de usar tecnologia, né? Queria que você falasse qual é a visão de vocês, enquanto IPEM, desse uso de tecnologia e como que ele pode ajudar não só o mercado de combustíveis, mas outros mercados que também sofrem com fraude, né? Com a indústria 4.0, você tem à sua disposição conectividade e capacidade de receber e tratar dados com velocidade. Isso é uma coisa que é transformadora.
Porque com essas tecnologias, você pode trazer para dentro do processo uma pecinha que até então é muito distante e difícil, que é o próprio consumidor. Difícil no seguinte sentido, ele não tem muitos instrumentos. Então, o consumidor hoje, ele depende de fazer uma denúncia numa ouvidoria, de comunicar uma suspeita, entrando numa página da internet. Isso está fora da dinâmica da indústria 4.0. A indústria 4.0, a sua dinâmica é você fazer o registro na hora usando o seu celular. Para isso, precisa desenvolver não só aplicativos, mas toda uma estrutura para receber esses dados, tratar esses dados e dar uma resposta, para que o próprio IPEM, os próprios IPEMs, eles sejam mais efetivos nessas ações. E esse é o grande desafio que nós estamos trabalhando hoje no IPEM, montar toda essa estrutura para o mais rápido possível ter um aplicativo na mão do consumidor para que ele possa fazer a interação, comunicar a suspeita dele em qualquer tipo de produto, não só na bomba de combustível, mas em balanças de pesagem, pré-medidos, brinquedos, etc. A gente sempre questiona, né, o número de fiscais, que a gente sabe que é baixo, tanto no IPEM, no IMET, em todas as autarquias, e também aquela questão de como conseguir que o fiscal faça a detecção dessa fraude no local. Às vezes falta equipamento, às vezes são fraudes mais elaboradas, né? Nisso também o uso da tecnologia vai poder ajudar? Vai poder ajudar. Até porque eu costumo sempre dizer, não adianta nem você dobrar o número de fiscais hoje nas ruas, que não vai resolver o problema. Porque cada vez são mais produtos mais sofisticados que estão no mercado, com novas tecnologias, com software embarcado, os próprios instrumentos, praticamente todos eles agora têm software embarcado, antes ele não tinha, era muito mais mecânico, você com poucos instrumentos você conseguia identificar uma fraude, agora não, você precisa de tecnologia da informação, mas, ao mesmo tempo, essa possibilidade que a indústria 4.0 traz, ela permite que a gente possa coletar dados. E esse é o grande desafio nesse momento. Como coletar esses dados e como tratar esses dados para que a gente possa ter uma atuação mais efetiva. A gente tem que migrar de uma fase em que o fiscal, com uma prancheta, ele vai percorrendo os estabelecimentos meio que às cegas, identificando um problema ou outro, para um que ele tenha dados que já apontem para ele. Olha, vai nesse estabelecimento que há indícios que lá tem alguma coisa errada. Em termos de São Paulo, né, de estado de São Paulo, como é que está essa questão da fraude nos combustíveis, das bombas e tudo mais? Isso aumentou, diminuiu, é sazonal? Como é que funciona essa regularidade? A gente acompanha os dados, né, anualmente na quantidade de operações que a gente faz, o que a gente pega, e a gente vê que é mais ou menos um número estável há alguns anos, né? A gente está conseguindo pegar mais ou menos a mesma quantidade de fraudes. O que é um alerta para a gente é que deveria estar diminuindo, porque pela quantidade de autuações que a gente faz e uma série de atividades, o que se esperava é que esse número começasse a cair. E ele está resiliente ainda. Então, a gente tem que pensar no processo como um todo. Por que que isso acontece? Já que o IPEM está conseguindo fazer a parte dele, e tem atuado, tem pego, mas por que que isso não está gerando efeito ainda? Aí você tem que pensar em toda a cadeia até gerar a punição no infrator. Aí entra fatores externos ao próprio IPEM, entra Uhum. processo administrativo, judiciário, polícia investigando, a parte da Receita fazendo a cassação do CNPJ do posto, e é um processo que a gente percebe que ele demora como demoram os processos no Brasil. E aí o IPEM também não está livre disso. O próprio processamento administrativo dentro do IPEM, de fazer a autuação, de abrir o prazo de defesa, tem que seguir determinados ritos e determinados prazos, que faz com que a punição acabe ficando muito longe. Então, a gente costuma ver um posto que tem uma bomba interditada, por exemplo, por fraude. A gente está. Aí não é nem o IPEM que faz isso, mas a cassação desse CNPJ pela Secretaria da Fazenda acaba levando uns 2 anos, passando por todo o processo, defesa, e tudo aquilo que é previsto, né? E aí ainda recorre, aí entra numa parte de judiciário. Então, eu acho que esse processo como um todo também tem que ser melhor estruturado. Existe hoje um perfil de posto?
que comete esse tipo de fraude? Quer dizer, porque a gente tem as grandes redes, a gente tem os postos sem bandeira, os postos embandeirados, a gente tem uma série de perfis, né? Existe um perfil que predominantemente é o fraudador, ou isso já é uma coisa que não tem, como a gente brinca hoje em dia, bandido não tem mais cara, né? Todos eles, qualquer um pode ser. É bem por aí, porque nós conseguimos identificar fraudes tanto em pequenos postos quanto nos postos grandes também, e às vezes nas vias principais da cidade, em locais que você antigamente imaginaria que seria seguro. Isso aí vai estar acontecendo só na periferia, não. A gente vai encontrar nos bairros nobres de São Paulo postos com esse tipo de fraude. Às vezes, do lado de uma delegacia do IPEM, tem um posto lá que está com uma fraude ativada. Então, o pessoal é audacioso mesmo, pode ter certeza. Além disso, ainda tem a audácia também, né? Exatamente. Deve tornar mais interessante falar, não, olha, ele tá, tô aqui fraudando do lado, deve ter alguma emoção, não é possível. Olha, acho que o pessoal se acostuma, né, com essas práticas e se coloca muito como um desafio pessoal, vou fraudar na cara mesmo, né, infelizmente a gente consegue pegar essas coisas. Vocês lá no IPEM têm um laboratório, né? Que vocês fazem toda tentam desvendar essas fraudes, brincar de hacker, como você estava falando agora há pouco. Há quanto tempo vocês têm esse trabalho lá dentro e qual a importância dele para refletir isso fora do mercado? E esse laboratório já tem, se eu não me engano, mais de 6 anos em que ele foi criado, inicialmente como um laboratório antifraude, voltado para a bomba de combustível. No final do ano passado, a gente ampliou ele para um laboratório de metrologia 4.0, que a gente já percebeu que consegue passar esse conhecimento para outros instrumentos também. Mas o grande papel que eu vejo desse laboratório foi catalogar, identificar todos os tipos de fraude, porque as possibilidades são infinitas. A partir do momento que você está atuando numa placa-mãe de uma bomba de combustível, colocando um dispositivo microeletrônico, você pode acionar essa fraude e desacionar de mais variadas maneiras. E o IPEM vai catalogando uma a uma, vai reproduzindo, vai conseguindo identificar. Esse é um trabalho muito minucioso e que gera laudos que a gente costuma dizer que depois são inatacáveis, né? Porque na hora da defesa o posto tenta mostrar que o laudo não é bom, mas não consegue, porque ele é muito bem colocado. E aí vem um segundo papel do laboratório, que é a capacitação. Anualmente, nós trazemos colegas de outros IPENs e colegas nossos que estão no interior, que fazem um treinamento, porque para você poder abrir uma bomba dessa, tirar uma placa e poder fazer uma identificação de uma fraude, você precisa de um treinamento para isso. Uhum. Porque se você não fizer corretamente, você pode danificar a bomba, pode queimar uma bomba de combustível e aí você tem que acabar de uma situação de fiscal para ter que se defender de uma coisa feita erradamente. Então, com esse processo de capacitação contínua que esse laboratório faz, a gente acaba difundindo por todo o Brasil a expertise em como tratar esse tipo de fraude. Posso dizer, então, que hoje o IPEM São Paulo, além do trabalho que ele faz de fiscalização, ele também tem um trabalho de capacitação desses fiscais. Tem esse papel de capacitação e uma referência dentro do Brasil. Praticamente todos os IPENs, na hora que vão tratar de bomba de combustível, eles se ligam com São Paulo, até às vezes até durante a operação. Ó, abri uma bomba, encontrei tal coisa. O que que pode ser? Aí muitas vezes tem nosso pessoal do laboratório vai dando uma orientação à distância também. E volta e meia a gente empresta um servidor nosso para participar de uma operação em outro estado, para tentar robustecer e passar conhecimento também. Como é que é a relação de vocês com as entidades ligadas ao setor de combustíveis, né? A gente tem federação, sindicatos, eles ajudam vocês também nesse ponto? Vocês têm um bom diálogo para chegar, para tentar conversar com o revendedor? Temos sim, constantemente a gente conversa com as associações, com os fabricantes, que tentam nos mostrar também as vulnerabilidades que o equipamento pode ter. E a gente quer também sempre trabalhar a conscientização, trabalhar a cultura e tentar trazer para a legalidade, né? Mas é um setor que é muito difícil porque a margem de lucro é muito pequena
e acaba compensando para os fraudadores colocar uma fraude dessa, porque ele praticamente ele vai eliminando a concorrência dele do mercado. Então, além dele ganhar naquela fraude que ele está aplicando, ele ainda consegue o bônus de tirar o concorrente dele. Porque numa fraude ali de 10% na quantidade de combustível, durante algum tempo, é o suficiente para o posto que está fazendo o correto do lado dele acabar sendo fechado, porque não consegue competir. A gente sempre fala, né, para o consumidor final que ele deve ficar atento a preço, que preço muito baixo geralmente levanta alguma suspeita. Você acredita que o consumidor está tendo consciência disso ou ainda o preço está fazendo a diferença? Em geral, em termos de percepção da qualidade, nós brasileiros somos muito impressionados pelo preço. Então, a gente acaba tendo o preço quanto o principal fator, né? E às vezes você vê aquilo que você quer ver. Você quer acreditar que aquele preço mais baixo é porque é, é a melhor opção que você tem. E aí você começa a ignorar pequenos sinais. Por exemplo, a quantidade que você está abastecendo no seu carro. Então, como é que de uma hora para outra o seu carro passou a, digamos assim, a caber mais combustível? Vamos supor que você tem uma prática de abastecer seu carro quando está ali no vermelho e tal. Normalmente abastecia 50 litros, agora passa a abastecer 55 litros. Isso não quer dizer que não seja um problema de percepção, mas é o suficiente para você comunicar uma suspeita, né? Então, por exemplo, entrar na página do IPEM, olha, eu estou abastecendo no posto tal, e tenho notado que, apesar do preço estar mais baixo e tal, mas a quantidade que eu tenho abastecido aumentou. Pode ser que não seja nada, mas isso é uma informação relevante para nós que, olha, vamos fazer uma operação nesse posto específico, que há um indício lá. Porque quando o IPEM vai focado, ele tem informações e a gente tem nosso sistema de inteligência funcionando, a gente consegue pegar muito mais fraude do que numa verificação comum. Então, quando a gente faz sem informação, por exemplo, a gente pega ali de 5% das bombas com problema. Mas quando a gente já tem indício, esse número chega a 50%. Mas não é porque o mercado 50% está fraudado, é porque a gente já Já levantou, foi. olha, esses aqui são suspeitos. E Uhum. aí se torna muito mais efetivo, porque a minha equipe que está nas ruas e quando pega 2, 3%, é porque acabou fiscalizando muito posto que estava correto e gastou tempo, né, quando poderia estar dedicado a esses casos específicos. Por isso que a informação do consumidor é tão importante. Então, quer dizer que o consumidor também pode ajudar nisso, né? Basta ele entrar lá no site do IPEM e fazer uma denúncia ou colocar uma suspeita de alguma ação do posto que ele está utilizando ou que está perto da casa dele, de repente. Exatamente. E isso que a gente quer trabalhar no futuro próximo, dele ter meios mais até efetivos de fazer isso. Então, se ele puder fazer isso no celular dele, naquele momento do abastecimento, a coisa ganha até muito mais força. É importante, quando ele registrar, for fazer um registro suspeito, ele dizer qual é o posto, né? Uhum. Posto, endereço, se possível, a bomba, ó, é a bomba tal, né? É porque em Aí a alguns gente casos consegue apenas focar. algumas bombas estão fraudadas, né? Exatamente. Então, tem posto que colocam essa tecnologia em algumas das bombas, até para dificultar a fiscalização, e porque às vezes também não vale a pena você botar em todas, né? Você bota em algumas e vai direcionando o trânsito para aquela lei que você vai conseguindo, e uma ou outra que pegar outra bomba não vai fazer tanta diferença. Porque também é um custo para o posto ele ter essa fraude em todas as É, bombas de combustível. não deve ser barata também, né? Uhum. Mas Ok. compensa, né? Porque senão não Ah, estariam fazendo. sim, senão eles não fariam, né? Com certeza. Tem mais alguma coisa que você acha que é interessante, que seja importante falar para o revendedor? Quer dizer, por mais que a gente vai, sempre a gente leva em conta que a maioria deles faz corretamente, trabalha corretamente, mas a gente sabe que muitos também sofrem com as fraudes provocadas pelos demais, né? O que eu poderia dizer para esses bons postos, e são maioria, e são bastante, é que apostem na nova tecnologia, se possível, antecipem a utilização dessas bombas novas e comuniquem isso, se unam para fazer essa propaganda e para dar informação para o próprio consumidor. Então, se conectem uns com os outros. Às vezes, os próprios sindicatos podem desenvolver aplicativos que digam para o próprio consumidor onde é que tem essa bomba.
para facilitar a vida dele, né? Essa é uma parte de divulgação que eu ainda vejo muito tímida, que eu acho que precisa ganhar corpo e buscar de alguma forma, né, que essa troca se acelere para que todo o setor ganhe mais confiança do próprio consumidor, que aí eu acho que todos vão ganhar. Muito obrigada pela sua participação, agradeço, foi um prazer tê-lo aqui. Nós conversamos com o Marcos Gerson, que é o superintendente do IPEM São Paulo, e em breve nós traremos novas entrevistas, mais informações e desejando que todo mundo consiga trabalhar dentro da lei, consiga superar essas adversidades que o mercado infelizmente ainda tem, porque a gente tem que acreditar que o bom e o bem têm que vencer, né? Exatamente. E agradeço a você, Ana, e a Petros por essa oportunidade de trazer informações e mostrar esse trabalho que o IPEM faz para trazer confiança no consumidor nesse momento de um dos maiores fatores de uma renda familiar, principalmente de baixa renda, que é o combustível. Obrigada, um abraço. Um abraço.